Me chamo Gustavo Varins e neste vídeo eu vou fazer a demonstração calculando e explicando e também mostrando os pontos em que eu acabei errando da questão da prova, onde era para analisar uma viga e desenhar os gráficos do esforço cortante e do momento fletor. Bom, resolver esse exercício que consiste em uma viga com comprimento L, aqui representado por 0,2286 metros, que tem aqui no comprimento 3L sobre 4 da viga uma força P, aqui com esse valor, um momento sendo aplicado na metade do comprimento total da viga, o momento M0, com este valor aqui, e também aqui no início até L sobre 4 nós temos um carregamento de Q0, o carregamento Q0 representado aqui com este valor. O apoio aqui seria um engaste, como se então no caso é como se a viga estivesse presa na parede e sendo um engaste. Bom, agora vamos para as reações, onde aqui a gente vai ter força P, o momento M0. Aqui é a resultante do carregamento, ou seja, o carregamento estava aqui, possuindo a força Q0, só que agora é mais interessante para os cálculos a força resultante dela, ou seja, a força resultante a gente pode calcular com um produto de Q0 vezes o comprimento de todo o carregamento, que é Q0 vezes L sobre 4. Essa força resultante, como é um retângulo, ele vai ser atuado na metade do comprimento total, ou seja, L sobre 4 é o comprimento total, metade dele é L sobre 8. Então, é essa a posição da força resultante de todo o carregamento. Nós temos aqui representado a Y, é a reação do engaste, que é a reação vertical no eixo Y, que também está representado aqui o eixo Y para cima positivo e X para a direita positivo. Temos aqui também o momento. Nós chutamos primeiramente nós chutamos o sentido do momento, sendo o anti-horário, que no caso é positivo. Não tem reação em X, porque nós podemos já supor isso, vendo que nenhuma força sendo aplicada na viga está no sentido X. Então, nós podemos já supor que não tem reação em X e logo ela é zero. Primeiro, então, agora vamos calcular o somatório das forças no sentido Y, de Y. Representando primeiro, então, a Y menos Q0L sobre 4 menos P. Tudo isso igual a zero. Podemos, então, como queremos descobrir a Y, nós isolamos ele e fica Q0L sobre 4 mais P. Então, vamos substituir os valores. A Y fica igual a Q0, ele possui o valor aqui 1323,185 vezes L, 0,2286 sobre 4, mais P, 756198. Somando todos os valores, nós temos que a Y é igual a 151,2396 newtons. Então,
vamos calcular agora o momento para encontrarmos agora a força RM. O momento em relação ao ponto O, ou seja, ponto inicial aqui, 0, ponto O, desculpa. Então, RM, o momento nós temos aqui como anti-horário positivo. Primeiramente nós temos então RM sendo positivo. Aqui nós temos o momento vai ser gerado pela força resultante do carregamento, ou seja, Q0L sobre 4. Ele está no sentido como está para baixo, faz em torno do ponto O rotacionar no sentido horário. Então, nós temos como no sentido horário, será negativo, Q0L sobre 4, vezes o comprimento da força, o comprimento do torque. Então, como está na metade de L sobre 4, sendo L sobre 8, vezes L sobre 8. Mais esse momento M0, que como ele está no sentido horário, é negativo, menos M0, mais esse momento aqui, que também é no sentido negativo, é no sentido horário, gerando aqui, fazendo rotacionar no sentido horário, então é menos P, só que vai ser em todo esse comprimento aqui, o braço do momento. Então, é L sobre 4 mais L sobre 4 mais L sobre 4, totalizando em 3 L sobre 4 vezes P. Tudo isso igual a 0. Então, isolando o RM, nós temos então que Q0 L ao quadrado sobre 32 mais M0 mais 3L sobre 4 vezes P. Substituindo os valores, nós vamos ter então que Q0 1323 vezes L ao quadrado sobre 4, sobre 32, mais M0, 34,5733, mais 3 vezes L, 286, vezes o P, 75,6198, sobre 4. Então, somando todos os valores, nós vamos ter então que RM é igual a 49,6991 Newton vezes metro. Então, nós temos então que AY, nós encontramos a reação em AY, e o momento da reação, a reação do momento do engaste, totalizando este valor. Bom, vamos calcular agora, vamos dividir a viga em seções. A primeira seção será durante o carregamento, para analisar o comportamento da tensão cisalhante, do momento fletor e da força normal, que nesse caso, como não tem força em X, não terá força normal. Será então durante o carregamento, vamos cortar uma seção aqui, e depois analisar depois do carregamento, ou seja, mais ou menos aqui. Aqui nós temos esse momento, então é interessante sabermos, vamos cortar, seria uma seção daqui, mais uma seção aqui, e temos essa força P, que vamos poder também cortar aqui, analisar depois. Então, serão quatro seções que vamos analisar. Ou seja, então, podemos já definir que a primeira seção vai ser de 0, variando o comprimento X da viga,
x então vai ser de 0 até L sobre 4. Depois, de L sobre 4 até L sobre 2, aqui. De L sobre 2 até 3L sobre 4. E também de 3L sobre 4 até o comprimento final, L. Então, dividindo a seção 1, nós temos aqui de x, comprimento x, a viga foi cortada de o x variando de 0 a L sobre 4, ou seja, então aqui nós temos comprimento em total x, a força aqui continua as reações RM a Y, e agora, que é 0 também, agora nós temos aqui para analisar a força cisalhante V e o momento fletor M. Não, nós poderíamos botar aqui, só por conveniência, a força normal, N, mas já assumimos que ela é 0, pois não tem nenhuma força no eixo X. Definimos agora o eixo Y como sendo apontado para baixo, ou seja, todas as forças apontadas para baixo serão positivas e em X para a direita. Então, vamos primeiramente calcular a força cisalhante. Então, fazemos o somatório das forças em Y e igualamos a 0. Então, vamos pegar aqui, está apontando para cima, então é menos AY. O carregamento agora, ele não é mais que 0 vezes L sobre 4 como antes. Nós temos que pegar a força resultante, só que o comprimento agora total será, como está variando em x, então o comprimento total em x. Ele está sendo apontado para baixo, então é mais que 0 vezes x. E agora nós temos também a força cisalhante que nós queremos descobrir, a equação dela. Então é V em função de x. Tudo isso igual a 0. Isolando Vx, nós temos que Vx fica igual a AY menos Q0x. Substituindo os valores, nós chegamos em Vx é igual a 151, que é o valor de AY, 151,2396, menos Q0, que é 1323, vezes x. Como é uma força, então em newtons. Essa é a primeira equação para a seção 1, que varia de 0 até L sobre 4. Vamos agora calcular também o momento fletor. Então, fazemos o somatório dos momentos em relação a este ponto aqui, esse ponto final aqui. Então, igualamos a 0, onde a força AY gera um momento rotacionando no sentido horário, este ponto aqui. Então, ela possui sinal negativo, AY, e todo o comprimento x. O braço do torque seria x. Nós também temos esse carregamento possuindo uma força resultante aqui em x sobre 2. Em x sobre 2, ou seja, na metade de todo o comprimento do carregamento. E ela faz um torque no sentido anti-horário, ou seja, terá sinal positivo em Q0 vezes x, vezes x, que é a força resultante, vezes x sobre 2, que seria o braço do torque. Nós também temos aqui o momento RM, que é a reação do engaste,
e ele está no sentido anti-horário, seja positivo, mais o momento, mais mx igual a zero. Isolando o momento fletor, nós temos então que AY vezes x menos Q0 x quadrado sobre 2 menos RM. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui menos Q0 vezes x quadrado. Então, menos Q0 sobre 2 resultará em menos 661,59 2x quadrado, que é o Q0 sobre 2, resultando em menos 661,5902, mais a força AY vezes x, então 151,2396 vezes x, menos RM, 49,6991. Isso é Newton vezes metro. Então, essa é a equação do momento fletor para x variando de 0 a L sobre 4, representando a equação da seção 1. Bom, vamos calcular agora para as forças internas para a seção 2, ou seja, variando de x, o x variando de L sobre 4 até L sobre 2. Nós dividimos dessa forma para que possamos, na seção 1, antes era estudado as forças internas dentro do comprimento do carregamento. Agora, a seção 2 será, o objetivo dela analisar as forças internas após o carregamento. Então, nós temos aqui as mesmas reações RM e AY. Agora, o comprimento, o carregamento não depende mais de x, ou seja, ele somente vai pegar o carregamento inteiro, ou seja, L sobre 4, porque queremos analisar após o fim do carregamento. Então, aqui nós temos a força cisalhante com o mesmo sentido e o momento fletor. Então vamos lá. As forças, o somatório das forças em Y, Y positivo para baixo. Então nós temos que menos AY está para cima, mais Q0 L sobre 4, representando a força resultante do carregamento, não dependendo mais de x. E também agora nós temos a força cisalhante Vx, tudo isso igual a zero. Então, isolando Vx, nós vamos ter que AY menos Q0 L sobre 4. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui AY igual a 151,2396 menos 1.323,1805 vezes 0,2286 sobre 4, resultando em Vx é igual a como temos que nenhum desses valores, essa equação não depende de x, então nós vamos ter um valor constante, resultando em 75,6198 newtons. Ou seja, podemos concluir que este ponto, nessa seção, o carregamento não... o comprimento da viga variando de L sobre 4 até L sobre 2 não depende
as forças não dependem, ou as forças internas, elas não dependem do comprimento x, da variação dele. Bom, vamos agora encontrar o momento fletor, fazendo o somatório dos momentos em relação a este ponto aqui final igual a zero, onde nós temos aqui, primeiramente, a y rotacionando no sentido horário, então, menos a y vezes o braço x, vezes x, e o carregamento, a força resultante Q0L sobre 4, rotacionando no sentido horário neste braço aqui, ou seja, este braço possui o valor de x menos este comprimento aqui, ou seja, então, x menos L sobre 8, resultando em um torque positivo, então Q0 L sobre 4 vezes x menos L sobre 8 mais esse momento fletor aqui, que está no sentido anti-horário, mx igual a zero. Nós também temos aqui, esqueci, o RM, a força de reação, vou botar aqui no canto, RM, então totalizando o somatório de tudo isso igual a zero. Bom, isolando o mx, nós vamos ter aqui, mx é igual a AY vezes x menos Q0 L sobre 4 vezes x passando para o outro lado, ele vai ficar menos, e esse lado, fazendo a distributiva, nós temos então que positivo, Q0 L sobre 4 vezes L sobre 8, e RM passando para o outro lado, ficando negativo, menos RM. Então, só deixando a equação mais bonitinha, nós vamos a y vezes x menos Q0 L sobre 4 vezes x mais Q0 L ao quadrado sobre 32 menos RM. Substituindo os valores, resulta em AY 151,2396 vezes x menos 1323,1805 vezes L 0,2286 vezes x sobre 4 mais 1323,1805 vezes 0,2286 ao quadrado sobre 32 menos 49,6991. Resultando então, somando x, os números dependendo de x, os valores dependendo de x, e somando também os valores que não dependem de x, ou seja, constantes, nós temos que mx é igual a 75,6198 vezes x menos 47,5382, tudo isso N vezes metro, representando o torque na seção 2, x variando de L sobre 4 até L sobre 2. Então essa é a nossa segunda equação para o momento fletor. Bom, agora para a seção 3, onde a seção 3 varia de L sobre 2 até 3L sobre 4. Agora nós temos o acréscimo também do momento
esse momento aqui, no sentido horário. Agora, como a gente analisou antes, na primeira sessão nós analisamos o comportamento das forças internas dentro do comprimento dentro desse comprimento do carregamento, e depois analisamos após esse comprimento, após o fim desse comprimento. Agora nós analisamos também a próxima força que aparece, ou momento, que no caso, momento M0. Vamos agora, então, nós vamos fazer o somatório das forças em Y, igualado a 0, onde nós temos aqui, novamente, o eixo Y está representado para baixo, então menos AY, mais a força resultante do carregamento, que está para baixo, que é 0L sobre 4, mais a força cisalhante Vx, igual a 0. Isolando Vx, nós temos que menos, que é 0L sobre 4, mais AY. Então, substituindo os valores, nós temos que Vx vai ser igual. Nós podemos perceber que é a mesma reação calculada para a seção 2, que então totalizou, que lá naquele caso totalizou em 75,6198 newtons. Bom, por que totalizou, possui o mesmo resultado? Porque não tem mais nenhuma força sendo aplicada, apenas a nova força que apareceu, que no caso não é força, é momento. Então, ela vai possuir o mesmo valor porque não tem mais nenhuma força nova aparecendo. Então, agora vamos calcular o momento fletor, descobrir o momento fletor para essa seção. Igualando a 0. Nós temos então, primeiramente, agora o RM, força no sentido anti-horário, sendo positivo, mais Q0L sobre 4. Essa é a força resultante do carregamento. Então, ela vai possuir o comprimento, esse comprimento aqui está sendo calculado neste ponto, então nós temos que fazer x menos este L sobre 8, para representar todo esse comprimento aqui. Então, Q0 L sobre 4 é x menos L sobre 8. Então, nós temos agora também M0 menos M0, que está no sentido horário. E também, não esquecendo, a Y representado por um torque no sentido horário, sendo negativo, e tendo X como braço na alavanca, a Y vezes X. E o momento fletor, Mx igual a 0. Isolando o momento fletor, nós temos então que M0 mais AY vezes X, passando tudo para o outro lado. Então, menos RM menos Q0 L sobre 4 vezes X menos L sobre 8. Então, Mx é igual a M0 mais AY vezes X menos RM menos Q0 L sobre 4 vezes X mais Q0 L sobre 4 vezes L sobre 8. Bom, continuando aqui, Mx é M0 mais AY vezes X menos RM menos Q0L sobre 4 vezes X mais Q0
L ao quadrado sobre 32. Substituindo os valores, nós temos então aqui M0 34,5733. Esse valor nos foi dado no problema, mais 151,2396 vezes x, menos o RM 49,6991, menos Q0 1323,1805 vezes 0,2286 sobre 4, mais 1.323,1805 vezes 0,2286 ao quadrado sobre 32. Aqui esqueci o x, então nós vamos agora somar, ter o valor no momento fletor, somando todos os valores de x, ou seja, aqui, somando esse 151, mais todo esse valor aqui, e depois os valores que não dependem de x, ou seja, os valores constantes. Nós, então, somando tudo, nós obtemos que o momento fletor fica igual a 75,6198 vezes x menos 12,9650 Newton vezes metro. Essa é a nossa terceira equação para o momento fletor e essa terceira equação para a força cisalhante. Bom, agora calculando os esforços internos para a seção 4, que varia, o x varia de 3L sobre 4 até L. Então, aqui está representado todo o comprimento x. Nós temos agora o acréscimo da força P, que está dentro dessa seção. E as outras forças, o outro momento aqui também, de todo o comprimento da viga. Então, nós vamos agora calcular novamente o somatório das forças em Y igual a 0. E então, novamente, eixo Y, x, AY menos AY, mais Q0L sobre 4, mais P, e mais a força cisalhante Vx, tudo isso igual a 0. Isolando Vx, nós teremos que Vx fica AY menos Q0L sobre 4 menos P. Substituindo os valores, nós vamos encontrar aqui Vx é igual a 151,2396 menos 1.323,1805 vezes o L, 0,2286 sobre 4, menos o P, 75,6198. Notamos então que nenhum desses valores depende de x. Então, nós devemos somar todos os valores. Então, nós vamos resultar em 151 menos isso e menos isso. Nós, calculando, tudo isso resulta em 0. Ou seja, nessa seção, nessa região, a viga possui força cisalhante igual a 0. Vamos calcular agora para o momento fletor, sendo representado, sendo igualado a 0. Então, nós temos que, primeiramente, o momento RM da viga,
menos AY vezes X, pois está no sentido horário, rotacionando tudo isso, vezes X, mais Q0L sobre 4, novamente, representado todo o comprimento X, menos L sobre 8, para pegar somente esse braço, o comprimento que está sendo aplicado o torque. Então, X menos L sobre 8, menos o momento M0, no sentido horário, mais, agora, o P também gera momento, então, gera momento no sentido anti-horário, nesse ponto aqui, ou seja, aplicado para baixo, gerando este momento aqui. Então, é gerado o braço, a alavanca seria esse aqui, que é X menos todo esse comprimento aqui. Ou seja, L sobre 4 mais L sobre 4 mais L sobre 4, totalizando em P vezes X menos 3L sobre 4. Mais o momento fletor, tudo isso igual a zero. Isolando o momento fletor, nós temos então que mx fica igual a AY vezes x menos Q0L sobre 4, x menos L sobre 8, mais M0, menos P, x menos 3L sobre 4, menos RM. Fazendo a distributiva aqui, mx fica igual a AY x menos Q0L sobre 4 vezes x, menos com menos dá mais, mais Q0L L ao quadrado sobre 32, mais M0, menos, aqui também, menos PX, menos com menos mais 3PL sobre 4 menos RM. MX será igual a, substituindo todos os valores, nós temos então aqui 151,2396 vezes x, menos Q0, 1.323,1805 vezes L, 0,2286 sobre 4 vezes x também, mais Q0, 1.323,1805 vezes o L, 2286 ao quadrado sobre 32. Como não cabe aqui, vamos fazer aqui. Menos P, PX, onde P é 75,6198 vezes X, mais 3 vezes 75,6198 vezes 0,2286 sobre 4, menos agora RM, que RM menos 49,6991, mais o M0 sendo 34,5733. Bom, MX, agora nós temos que somar todos os valores que dependem de x, ou seja, este valor aqui, este valor aqui, este e isso. Notando aqui então
nós, fazendo todas as somas, nós vemos que os valores que dependem de x são iguais a zero. E somando todos os valores que não dependem de x, também são iguais a zero. Ou seja, também neste ponto de x variando de 3L sobre 4 até L, nós vemos que a força cisalhante e o momento fletor são iguais a zero. Agora eu vou mostrar os gráficos gerados. Foi utilizado o software Octave. Então, aqui estão, esses são o código que foi rodado. Não vou me atender muito a ele, só mostrar aqui que o valor L é o mesmo do problema, 0,2286 metros. Aqui as variações de x, ou seja, x varia de 0 a L sobre 4, L sobre 4 até L sobre 2, L sobre 2 até 0,75L, que é 3L sobre 4, 0,75 vezes L até L. Aqui é a primeira equação para a tensão cisalhante, a segunda equação para a segunda e a terceira são iguais, só muda os pontos, e a última possui valor zero. Primeiro vai ser plotado o gráfico para a tensão cisalhante e depois será mostrado para o momento fletor. Agora vamos rodar o código para mostrar o gráfico. Ele demora um pouquinho porque são bastante pontos. Aqui vamos analisar agora. Nós podemos ver também, voltar lá, a primeira equação é uma reta com sinal negativo, então ela vai possuir, vai ser uma reta decrescente. Nós podemos ver aqui, ela começa em mais ou menos ali menos 150, em 150, decresce até aqui até a segunda seção. Aí depois da segunda seção nós temos mais ou menos, vai até aqui possui o mesmo valor, então aqui a seção 2 e a seção 3 estão inclusas. Então aqui nós temos agora a última seção, ou seja, a seção 4 possuindo o valor zero para a tensão cisalhante. Bom, agora eu vou rodar o gráfico do momento fletor. Já comentei aqui que era a parte da tensão cisalhante. Agora eu vou explicar as equações. Ou seja, então aqui a primeira equação do momento fletor é menos 661 x ao quadrado mais 151,2396 vezes x menos 49,6991. Então nós podemos ver aqui que essa primeira equação será uma parábola com cavidade para baixo, ou seja, como ela tem um sinal negativo, então ela vai possuir concavidade para baixo, neste ponto aqui, da seção 1. Depois nós temos uma reta, muito parecida também às duas equações, só muda o valor aqui constante. Então nós temos uma reta crescente, pois o sinal x é positivo, e mesmo caso para o momento fletor da seção 3. E a equação para a seção 4, o momento fletor, é igual a zero também. Rodando o programa, nós vemos o gráfico aqui, na primeira seção. Nós vemos então que até em azul é a primeira seção. Então nós podemos ver um comportamento aqui de parábola voltada para baixo. Se fosse para cima seria esse comportamento assim, né? Nesse sentido. Aqui então nós temos a segunda seção possuindo essa característica aqui de reta igual para a terceira seção. O que muda é o valor constante, que aqui é 47, menos 47, né? E aqui menos 12.
E aqui, para a quarta seção, nós possuímos o valor 0 de momento fletor. Como foi pedido para mostrar, detalhar mais ou menos o que foi errado na prova, então eu vou mostrar agora, mais ou menos. Primeiramente e principalmente foi errado o número de sessões que foi dividido o problema. Na prova eu dividi o número de sessões em 3, ou seja, eu peguei durante o carregamento e peguei e dividi em outra parte para pegar o momento e outra parte para pegar o força-peso, mas eu não considerei que quando tem um carregamento eu tenho que analisar durante o carregamento e após o carregamento, ou seja, aqui o que eu deveria fazer era fazer uma sessão aqui durante o carregamento e uma após o carregamento. Aí, continuando, uma que me fornecesse o momento M0 e outra também que me fornecesse a força P, para analisar em todos esses casos. E outra parte também, eu não considerei, esse é o diagrama de corpo livre da viga, eu considerei ela apenas força em AY. Não considerei um momento que aqui está no engaste, que no caso no exercício agora, na correção do exercício eu considerei ele como RM, então eu deveria ter considerado esse momento, essa reação do momento ali. E claro, esses erros acarretaram em todo o dimensionamento das equações adiante. E também um dos principais, outro erro também grande que eu acabei cometendo, foi que eu deveria ter, à medida que eu ia aumentando o comprimento, ou seja, eu pegava a seção 1 e depois eu pegava a seção 2, eu deveria continuar analisando o comportamento da viga. Bom, durante a prova, eu peguei como exemplo na seção 2, que o x varia de L sobre 4 até L sobre 2, eu peguei o comprimento dela variando de L sobre 4 até L sobre 2, ou seja, o x variando entre esse comprimento. O que eu deveria ter feito era pegar do início, ou seja, aqui do ponto 0, não mais em L sobre 4, pegar de 0 o comprimento dela inteira, com as forças que estão presentes em todo esse desenvolvimento da viga. E o que eu fiz foi diferente. Eu analisei somente nesse pedaço aqui. Onde eu deveria ter feito era analisar de 0 até as forças que atuam de 0 até L sobre 2.